Deputado da UNITA Arlindo Luemba deixa uma mensagem muito forte às igrejas e aos seus líderes. Quem é o presidente que faz isso? É isto ali, família. Mas antes de avançarmos na matéria, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que não percas nada, mas absolutamente nada que nós lançamos aqui. Vamos à matéria e lá no fim faremos os nossos comentários. Mensagem às igrejas de Angola. Caros pastores, líderes religiosos de Angola, saúdo-vos com a paz do Senhor. Reverendíssimos, a igreja não tem como missão agradar o poder político e os dignitários do regime, mas sim pregá-los o evangelho do reino de Deus, moralizar a sociedade e condenar a imoralidade. Digníssimos pastores, a igreja deve ser a luz do mundo, mas quando ela perde a coragem de acender a luz na escuridão da ditadura, ela se torna parceira do regime e cúmplice da miséria do povo. Quando a igreja fecha os olhos ao desnorte do país e aos gritos do sofrimento do seu povo e se acomoda na corrupção e nos benesses dos políticos, ela distancia-se da sua missão sagrada de salvar almas. As homilias e pregações não podem ser substituídas pelos elogios aos políticos corruptos e sanguinários. Hoje em dia ouvimos pregações cheias de interpretações distorcidas do Evangelho, tudo isso para agradar o poder político. O púlpito da igreja serve para render culto a Deus e servir a fé aos crentes. Não pode se tornar palco e capes de propaganda e mobilização política. Hoje em dia temos visto políticos criminosos nos púlpitos das igrejas e com beneplácito dos líderes espirituais destilam seus venenos aos fiéis com discursos mendanciosos e desviantes. A igreja não foi chamada para dar sentido de voto aos fiéis durante as eleições, mas sim orar pelo país e pelo povo de Deus. A missão da igreja é pregar o evangelho a todos, sem cor partidária e sem comprometer a palavra de Deus com política. Abençoada a nação cujo Senhor é Deus, assim diz a Bíblia. Os discípulos de Jesus não podem ter medo de denunciar os males que enfermam a sociedade e condenar os escândalos diversos, a perseguição política e a miséria infligida a seu povo desse rico país. As atitudes das igrejas em Angola no período pré e pós-eleitoral ou durante as eleições constituem uma autêntica vergonha e cumplicidade ao sofrimento do povo é uma gritante falta de amor ao próximo e falta de patriotismo. A igreja de Angola deve acordar em oração, mudar de postura, deve lutar ao lado do povo e não replicar a postura dos missionários brancos que, através da Bíblia, submeteram os povos de África à indigência e escravidão. Acorde, digníssimos pastores, merecidíssimos líderes religiosos. Vocês são servos de Deus. A vossa recompensa vem de Deus e não dos partidos políticos em disputas eleitorais. Que fome é essa que alguns dos líderes e pastores têm? Os pastores, em vez de pregar os políticos a converter-se e seguir a Jesus, eles próprios são pregados pelos políticos com evangelhos partidários e envelopes de dinheiro e ficam depois convertidos em bajuladores corruptos e charlatões. Há homens e mulheres infiltrados nas igrejas, vestidos de pastor, mas ao serviço de segurança do regime para abafar, espionar, destruir os filhos de Deus. Vocês não podem aceitar ser instrumento dos políticos para perpetuar o povo na miséria. Vocês são nossos líderes, nossas referências. Nós fomos educados pela igreja, fomos formados na igreja, instruídos. Somos homens e mulheres responsáveis, líderes, governantes hoje, graças à igreja. Precisamos de igrejas vivas e sérias e que não sirvam de células de partidos políticos. E durante este período eleitoral crucial, dominado pela discussão parlamentar sobre a lei eleitoral e, consequentemente, a defesa da soberania popular, a igreja deve tomar uma posição clara, patriótica e uma palavra de ordem a favor do bem do povo. Ore sem cessar pela nação angolana que está a sangrar a morte. Calar-se é capitular. Calar-se é cumplicidade. Calar-se é morte.
Acorda, igreja. Salve o povo. Acordem, servos de Deus de Angola. Salve a nação. Salve Angola. Sejam conduzidos pelo Espírito Santo e não pelos dinheiros dos partidos políticos, sob o risco de venderem Angola, tal como Judas vendeu a Jesus. Viva a Igreja de Angola, viva os servos de Deus, pastores e líderes religiosos de Angola, viva Angola, que Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Família, a participação da Igreja na política nacional, no caso de Angola, é um tema bastante relevante e pode ser vista sob diversas perspectivas. Eu vou aproveitar este momento em que o deputado da UNITA faz referência a isso para destacar alguns pontos importantes dessa participação da Igreja na política. Primeiro, está a influência moral e ética da Igreja. Família, quero crer que todos têm conhecimento de que a Igreja, como uma instituição, possui um papel importante na formação da consciência moral e ética da sociedade. Através das mensagens de Deus, pode promover valores como justiça, solidariedade e responsabilidade, o que influencia a forma como as pessoas se envolvem na política. Segundo, a mediação dos conflitos. Historicamente falando, a Igreja tem atuado como mediador em momentos de crise e conflito no mundo. Em particular em Angola, o que a Igreja faz na África é incrível. Ela tem uma capacidade de reunir diferentes grupos sociais e isso pode e tem ajudado bastante na promoção do diálogo e da reconciliação entre as partes opostas neste caso, contribuindo para a estabilidade política. Infelizmente, essa pretensão e essas ações têm sido frustradas dia após dia, por termos um governo que não sabe ouvir, só sabe decidir sem antes ouvir. Logo, vamos avançar no terceiro, que é uma voz da sociedade civil. A Igreja pode também atuar como uma voz da sociedade civil. Hoje representa uma parte significativa da população angolana. Ela pode defender os direitos dos cidadãos, levantar questões sociais importantes e pressionar por mudanças que beneficiam a população. É isto, minha família. Quarto é a educação cívica. Muitas igrejas realizam atividades de educação cívica, informando os fiéis sobre os seus direitos, sobre os seus deveres como cidadãos. Isso tem incentivado uma maior participação nas eleições e na vida política do país. Quinto é o apoio aos vulneráveis. Essa atuação da Igreja em relação aos pobres hoje tem sido quase diminuta, mas se funcionar de verdade, poderá complementar as ações do governo e pressionar por políticas públicas mais inclusivas. Como sabemos, a Igreja frequentemente se envolve em atividades sociais que atendem às necessidades dos mais vulneráveis na sociedade. Sexto ponto é a crítica ao poder. Embora alguns padres, ao menos bispos, tenham criticado com certa coragem o poder político, os pastores infelizmente têm feito diferente. Ficam no silêncio ou ficam em silêncio. Existem alguns pastores que dizem alguma coisa, como o pastor Toninho Nzinga e o pastor Luaco, mas na sua maioria preferem não tecer críticas ao governo. Esquece que a atuação crítica da Igreja em relação ao governo pode ser fundamental a garantir a transparência e a responsabilidade no exercício de poder. Em suma, a participação da Igreja na política em Angola pode ser muito benéfica, desde que seja feita de maneira construtiva e respeitosa, com diversas opiniões existentes no país. O equilíbrio entre a fé e a política é importante para promover um ambiente democrático saudável,
onde todos possam ter voz e contribuir para o desenvolvimento do país. Estes são os pontos que eu achei que poderia trazer aqui no sentido de clarear este assunto que o deputado da UNITA levantou. Família, eu vou preferir que você também deixe a sua opinião. Isso será muito importante para nós. Aliás, o que você pensa é o que mais nos importa. Nós nos despedimos por aqui. Lhumbo como sempre, Cabas Xango TV, Cielano Bomba. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na